Gente, como vocês estão? Aqui, Ara. Aqui, Ari. Vai lá. Ela não me atazanando, gente. Quase ela não para atrás. Fábricas que foi com a sacola. O perigo de hoje era uma sacola. Era isso. Tava super estressada com a sacola. Você não batia com a sacola. E, nossa, era um estresse, né, Kiara? A menina se estressa por qualquer coisa. Deixa eu tirar esse carregador daqui, que deixa a gente ficar mais bonitinho, né? Vamos lá. Eu vou falar com vocês a respeito de arquétipos a partir de agora. Então, eu vou iniciar essa trajetória de arquétipos com vocês, tá? E vou dar início com um arquétipo que eu venho utilizando agora, nesse momento. Então, quero deixar claro que tudo que eu falar sobre arquétipos é a respeito de estudos que eu fiz e também que eu descobri utilizando desses arquétipos, porque eu já venho há mais de cerca de uns 2 anos utilizando arquétipos e eu vejo muita melhora na minha vida, eu vejo muita coisa acontecendo boa. É claro que falando de arquétipos, a gente sempre fala que que tem dois lados, o lado sombra e o lado luz, tá? Vou iniciar sempre falando pelo lado sombra, e aí depois eu vou fazer o lado. Vou iniciar sempre falando sobre o lado luz, e depois eu vou falar sobre o lado sombra, tá? Vamos ver aqui. Eu deixei anotado. Bendito do meu celular desligou. Vamos ver. Não, a cara tá querendo subir aqui. Não tempo. Vamos lá, vamos ver se vai ser possível. Ela não quer passar aqui por causa da sacola, gente. Ela tá com problema com a sacola. Deixa eu tirar a sacola dali. Senão ela não. Então, consegui colocar a Kiara pra lá. Ela já tá. E ela tá tentando voltar agora. Mas tá bom, deixa a Kiara a parte aí. Ela já vem. Ela já dá o jeito dela. É o seguinte. Lado luz. Do arquétipo da chave. Ai, Ana, eu não acredito que arquétipo possa interferir na minha vida. Na minha vida. Não acho isso. Olha, vamos fazer um combinado? Você assiste o vídeo até o final. Aí, se você não gostou, você dá dislike ou você não assiste mais. E aí a gente pode ir para a parte das pessoas que querem realmente aprender sobre arquétipos. Que daí fica mais fácil para mim, fica mais fácil para vocês, fica mais fácil para todo mundo a convivência, tá? De forma alguma, tá? Querer ser grossa com ninguém, né? Vamos lá. Bom, uma coisa que eu senti. O arquétipo da chave. De cara, disposição. Eu tava muito disposta. Eu tava muito para baixo ultimamente. Eu tava muito cansada. Tava bem cansativa, sabe? E aí, esse cansaço foi se acumulando, né? E aí eu vim de dias que eu tava super focada, estudando, lidando com as minhas coisas e super cheia de sonhos. E de repente as coisas começaram a não dar certo. A gente sabe que na vida tem horas que as coisas não dão certo. E aí a gente tem aquela tendência a dar uma baixada na energia, ficar com a energia um pouquinho mais reservada. O que aconteceu? Eu resolvi aumentar a minha frequência energética, tá? Antes de ativar algum arquétipo, porque eu senti que eu tava com uma vibração muito baixa, muito negativinha mesmo. Aí eu falei, não, é capaz de eu ativar um arquétipo e ainda pegar o lado sombra, né? Pela questão da minha energia. Então vamos erguer energia. Como eu ergo a minha energia? Focando em mim mesma, sabe? Fazendo coisas de autocuidado comigo, coisas que eu não me permitiria fazer, sabe? Estando focada em outras coisas. Então, eu primeiro começo cuidando de mim, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo físico. Aí eu vou cuidando do meu corpo espiritual, que eu vou cuidando dele de algumas maneiras. Eu, particularmente, gosto de fazer meditações, gosto de colocar a meditação com fone de ouvido e ouvir enquanto eu durmo.
É uma forma também de desligar a cabeça quando a gente vai dormir e não ficar pensando nos mil e um problemas que a gente tem. É ótimo para quem tem problema de insônia, que inclusive eu estava com problema de insônia também, um tempo atrás. Então, eu decidi colocar o arquétipo depois que eu já estava com o energia um pouquinho mais alto, mais estabelecido. O que foi que aconteceu? O arquétipo da chave, ele chegou chegando, tá? Primeiro que eu comecei com o arquétipo da chave num dia e no outro eu já senti a vibração do arquétipo totalmente na minha vida. Então, foi uma boa ideia eu estar com a minha energia positiva. Porque aí eu já ativei logo e já veio energia positiva para minha vida. Então, assim, foi bem bacana. Alguns arquétipos você tem um pouco de dificuldade de sentir a vibração dele, tá? E esse arquétipo da chave eu já tinha me conectado com ele várias vezes, tá? Porque, igual eu falei para vocês, faz 2 anos que eu estou aí experimentando arquétipos e isso é realmente algo. Você tem que ser muito desbravador para você fazer, sem algum aconselhamento de alguém que vai conhecer a sua história, sua personalidade, que vai ter uma experiência para conseguir te indicar um arquétipo. Porque o arquétipo, ele tem poderes, sim, tá? E ele estando ativado, você vai mudar a sua frequência vibracional, tá? Com a frequência vibracional deste objeto, ou dessa imagem, ou dessa pessoa, ou, né, enfim, que esse arquétipo simbolizar. E aí, pode acontecer muitas coisas, tem que tomar cuidado. Então, sempre olhando o arquétipo do lado luz e o lado sombra dele. Esquecendo que ele tem um lado sombra, tá? Não é só arco-íris, tá, gente? Ele tem um lado sombra e esse lado sombra ele precisa estar, você precisa estar ciente e estar, eu posso dizer assim, se cuidando, tá? Se preservando. Porque se você tá muito indo pro lado sombra, você tem que dar uma segurada. Não, mas não, isso eu não gosto, isso eu não quero, né? E voltar para a parte boa do arquétipo. Eu senti muita energia, eu senti mais disposição, abertura de caminhos, oportunidades novas, né? Novos desafios, autoconfiança, liderança, otimismo. De ontem para hoje, eu comecei a acreditar no meu potencial muito grande, né? Coisa que eu tava um pouco em dúvida, mas será? Ai, eu tava, sabe quando a gente tava malzinho? Então, o arquétipo da chave, ele ajuda muito a gente a começar a ver a luz, principalmente quando você sente que você não tem saída, tá? Quando você sente que você ou tá desempregado, ou tá muitos anos trabalhando no mesmo cargo, na mesma empresa, sabe? Então, isso é um arquétipo que vai te tirar da monotonia. É um arquétipo que ele vai tirar você da mesmice. Então, se você estava vivendo uma vida de dona de casa, você começa a utilizar o arquétipo da chave, ele vai começar a te dar ideias de como você pode empreender dentro da sua própria casa, tá? Com as coisas que você tem em casa, com as suas habilidades. Ele vai te abrir, vai expandir a sua consciência de uma forma que vai fazer com que você comece a achar soluções financeiras, né? Que antes você não via, né? Então você começa a ver oportunidade onde você não via. E às vezes não é nenhuma grande mudança de territórios, às vezes você não muda de cidade, às vezes você não muda de casa, mas dentro da sua própria casa você começa a descobrir ouro, tá? Literalmente, às vezes sim, mas grande parte das vezes não, né? Não é literalmente você vai descobrir ouro, mas muitas vezes você vai descobrir uma coisa que vai te levar a um ganho financeiro, porque o arquétipo da chave está completamente ligado à vida financeira, principalmente se você, quando faz uma imaginação ou quando você se conecta com uma chave de ouro, né? Que tem a aparência de ser de ouro, dá a ela uma importância, né? E um valor, um significado. Né? Porque uma chave de ouro provavelmente vai abrir uma porta de ouro, né? Ou uma fechadura de ouro. Então, tudo isso tem a ver. E olha só,
a gente consegue perceber a chegada de bons frutos, então você começa a pensar, não, mas as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer por isso, por aquilo. Você começa a ter um sopro de, de liderança, tá? Um sopro de otimismo, né? Você consegue ver o que você não estava vendo antes e aquilo começa a ser bem lucrativo para você, porque geralmente o arquétipo da chave, ele não vai fazer você fazer grandes investimentos, um salto maior do que a sua perna. Se tiver no lado sul, se tiver lado lado luz e tiver tudo bacana, lado sul já é foda. Ai, ai. Se você tiver no lado bom do arquétipo, você vai ver o arquétipo agindo na sua vida de uma maneira muito bacana. Porque aí ele vai te abrir portas. Ele vai te abrir portas, ele vai mostrar portas que antes você não via, tá? E não vai fazer você fazer grandes coisas arriscadas nem nada. Por mais que as pessoas pensem que esse é o arquétipo da chave. Não! O arquétipo da chave ele é muito de boa. Por exemplo, se for para acontecer de você terminar um relacionamento com alguém, você vai estar muito de boa. Você vai estar muito racional, certo daquilo que você estiver fazendo. Porque quando a gente fecha uma porta, a gente não tem como fechar mais ou menos. Então a gente fecha, a gente abre. Não tem como deixar, né? É, simplesmente a chave na porta. Aí é decisão da gente. Mas, tipo assim, ali é o sim ou não. O arquétipo da chave, ele é sim pra tudo ou não pra tudo, tá? É radical? Às vezes é. Mas às vezes a gente precisa desse poder na nossa vida. Principalmente quando a gente tem dificuldade de dizer não. Principalmente quando a gente tem dificuldade até de aceitar as coisas, sabe? E aí a gente fica meio, não sei sobre isso. Essa é uma boa hora para você pegar o arquétipo da chave, segurar no arquétipo da chave e falar, não, eu tenho controle da minha vida, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Ou então, quando você não consegue terminar um relacionamento, o arquétipo da chave é ótimo também. Ah, mas eu tenho facilidade de terminar relacionamento, não preciso da chave. Tá bom, tá. Precisamos falar da chave. Pra você. Olha, o seguinte, a chegada de bons frutos, foco no material, como eu falei para vocês, né? Então tem tudo a ver com a abundância, com a vida material, com dinheiro, din-din, ouro, joias, fufunfa. tem, tem mais algum nome aí que o povo usa, gente? Tem a ver com prosperidade, tem a ver com dinheiro, sim, tá? Tem a ver com aquela moedinha de troca que a gente faz, sabe? A gente paga a continha e tal, enquanto isso a gente não vai pro Serasa. É isso, é essa benção maravilhosa que a gente utiliza aí, essa energia, o dinheiro. O dinheiro é uma energia, tá? Quando essa energia está desestruturada, a gente sofre na nossa vida, assim, porque nós vivemos em um mundo material, né? E todos nós sabemos que o dinheiro é necessário para a gente viver em sociedade, para a gente viver no mundo, né? A gente também tem, com o arquétipo da chave, amizades voltadas ao seu crescimento, tá? Então, muitas vezes, uma amizade que vai chegar na sua vida, que vai ser alguém que vai te ajudar, vai ser alguém que vai ter um monte de ideias, que vai chegar para você e falar, olha, mas por que você não faz isso, você não faz aquilo, e parará, parará. Aí você, tipo, você para pensar depois, tá que na hora a pessoa talvez enche sua cabeça de informações e você fica... Mas depois você começa a pensar e falar, não, mas por que eu não fiz isso mesmo? Porque o arquétipo da chave ele está ligado na sua vida, então pessoas vão se sentir no direito de dizer para você aquilo que você tem que ou não fazer. Porque elas estão enxergando uma oportunidade na sua vida que você não está enxergando. Às vezes o arquétipo da chave, ele é assim, ele vai vir através de outras pessoas para sua vida. Pessoas que vão vir, vão te trazer uma ideia, vão te trazer um reconhecimento, vão te trazer até muitas vezes um investimento você, alguém vai investir em você, tá? Então, não é um arquétipo simplesinho, é um arquétipo bem que mexe com a vida da gente em vários sentidos. Vamos ver aqui. Já ouviram falar aqui que está ligado na Terra está ligado no céu e que está ligado no céu e está ligado na Terra? É isso, tá? É o ligamento do material com o imaterial, né? Quando a gente tem o arquétipo da chave, a gente tem algo físico,
Mas a chave ela tem um propósito. O propósito dela é abrir e fechar oportunidades, coisas, portão, portões, cadeados, né? Então, o arquétipo da chave ele tem essa serventia aqui, né? E no mundo espiritual ele tem a mesma serventia, né? Então, a gente fala de fechamento de ciclos, cura física e emocional. Sim, está passando por um momento de precisa de cura, precisa de milagre. Esse é um momento maravilhoso para você utilizar o arquétipo da chave, tá? Porque pode aí surgir uma nova cirurgia, pode surgir uma nova data de recurso para quem está com processo na justiça. Então, a gente vai surgir coisa nova na vida. É muito legal isso. Você acaba enxergando, então, as oportunidades, tá? Você escolhe se quer ser o primeiro ou a primeira a entrar. Então, você tem a chance muito maior de você ser o primeiro a entrar, porque você é que vai estar com a chave na mão. Tá? As pessoas só vão entrar se você permitir que elas entrem na sua frente. Então, você tem a chave, né, das oportunidades. Então, a chance de você ser selecionado para qualquer coisa é muito grande. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito afetivo também. Então, o arquétipo da chave é um arquétipo de liderança, é um arquétipo que coloca você lá em cima no patamar, tá? Você escolhe, então, se você quer ser o primeiro ou a primeira a entrar. A chave diz que as oportunidades estão em suas mãos, tá? É um momento de início de um estudo, de uma faculdade, novas ideias, um curso de aprimoramento, né? Você tendo aí novas ideias, soluções, decisões, caminhos, aperfeiçoamento, magnetismo, visão de propósito. Se você estava numa vida que você não via propósito, que você não via muito sentido, que você estava se sentindo muito num estado meio monótono, eu vou para casa, daí eu faço isso, daí eu faço aquilo e não sei o que, e não saio disso. O arquétipo da chave é um ótimo arquétipo para você iniciar coisas novas. Tudo que você iniciar, você vai iniciar com chave de ouro. Já ouviu isso? Né? Abrir com chave de ouro. Então é isso. Tudo que você for abrir, você vai abrir com chave de ouro. Vai dar certo, vai ser maravilhoso. Então é ótimo para você que está querendo iniciar qualquer coisa na sua vida. É muito bom, tá? Entendimento, sabedoria, realização de sonhos, início de trabalho, agilidade, sair da procrastinação, faro empreendedor, gerar novos produtos ou serviços, golpe de sorte, lugar certo, hora certa, pensamentos positivos, descobertas de novas habilidades, vida financeira equilibrada para o lado positivo. Tudo isso é positivo. Vamos então para o lado negativo da coisa. Que tem lado negativo, né? A gente está falando de arquétipo. Você pode se sentir muito ansioso se você já tem ansiedade, se você sofre desse mal. É importante que você não se dê por vencido quando você estiver utilizando o arquétipo da chave, tá? Então, toma chazinho calmante antes de dormir. Faz a meditaçãozinha, né? Porque o arquétipo da chave vai te deixar um pouco pilhadão. Mas pilhadão pro lado positivo, tá? Pro lado pilhadão que você consegue ver um monte de coisas que você não conseguia ver antes e você consegue resolver muitos problemas. A chave ela tem um poder de resolver problemas. Se você está cheio de problemas na sua vida, o arquétipo da chave é muito, muito importante e é muito, muito, muito para você, tá? Olha, você pode ficar um pouco mais crítico ou crítico com as outras pessoas, porque você vai estar enxergando coisas que as pessoas não vão estar enxergando, entendeu? E isso pode dar algum conflito, com certeza, né? Você está sujeito a terminar relacionamentos de trabalho ou emocionais, até mesmo no campo da amizade, até campo afetivo, né? Você pode acabar finalizando, tá? E você vai ver que essas pessoas não têm mais a ver com você, são pessoas que às vezes ficam ali só se sugando você começa a enxergar coisas novas e você vai mudando, né? Você vai vendo o seu potencial. Então você realmente vai colocando essas pessoas aonde, infelizmente, é o lugar delas. Então muitas vezes você vai lá e vai fechar as portinhas assim. Isso pode ser ruim? Pode ser ruim. Mas pode ser bom, pode ser maravilhoso. E tem gente que a gente merece mesmo, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que deixar essa pessoa lá onde ela está mesmo. Terminar relacionamento, essa é uma carta ótima para quem está com dificuldade e quer, tá? Encerrar amizades, encerrar uma relação de trabalho abusiva, tá? Uma relação de trabalho onde não te dá mais frutos, por exemplo, tá? Também.
Pode ser que você fique aí com essa facilidade, então, de fechar os ciclos da sua vida. Um pouco de inquietação, como eu disse, excesso de cobrança com você e com os outros também. Tem que cuidar, tem que cobrar, tem que dar aquele, opa, vamos tomar um chazinho ali, né? Vamos observar o pôr do sol, pera lá, né? A vida não é só dinheiro, não é só trabalho, né? Talvez você tenha que dar essa segurada, tá? Foco apenas em si mesmo, insensibilidade, isso é muito ruim também, porque aí a gente foca só na gente, só no que é bom pra gente, e a outra pessoa tá ali morrendo na nossa frente, a gente não tá nem ligando que tá usando o arquétipo da chave, e a gente tá focado super no nosso futuro. Então, você tem que desfocar às vezes de você, tá? E você vai sentir essa necessidade, principalmente para as pessoas que já têm tendência a ser assim, né? Aí elas vão ter a tendência a ser mais ainda. E isso vai acabar fazendo com que essas pessoas aí fiquem focadas só nelas mesmas. Como eu, é justamente o contrário, eu estou sempre preocupada com os outros, para mim é necessário que eu me preocupe mais comigo mesma, é necessário que eu me esforce mais para mim estar pensando em mim mesma. Então, para mim, o lado sombra desse arquétipo é um lado positivo, porque eu deixo de ficar o tempo todo perguntando se o outro tá bem e começo a perguntar se eu tô bem, né? Porque eu tenho que perguntar. E é isso, gente. Esse é o arquétipo da chave, é um arquétipo maravilhoso. Eu tô vivendo ele. E o que eu posso dizer é o seguinte: tudo que eu comentei aqui é verdade, é sim. É o arquétipo da chave. Ele ativou de um dia para o outro para mim. No momento que eu me conectei com o arquétipo da chave, na minha experiência pessoal mesmo, e profissional, eu já fiz uma entrevista no dia seguinte, com uma pessoa que eu nem imaginava que eu ia conhecer. E eu acabei encontrando essa pessoa num horário esporádico, tá? Tudo muito esporádico, assim. E acabei tendo uma conversa muito legal com essa pessoa, uma pessoa, um profissional. E ele me deu várias dicas de como eu posso me inserir melhor no meu campo de trabalho. Então, assim, foi uma ótima oportunidade para mim. Eu acho que, assim, o arquétipo da chave, quando você vive ele de verdade, você simplesmente faz essas coisas maravilhosas acontecerem na sua vida, você desperta isso, tá? Porque a chave, ela traz que você está com o poder nas suas mãos. Então, é você que faz as coisas acontecer. Então, se eu não tivesse levantado da cama, tomado banho, me arrumado, saído, ido fazer minhas coisas, não teria encontrado essa pessoa. Então, gente, eu odeio quando isso acontece, quando a gente tá ali gravando, toda empolgada, aí de repente acaba a bateria do nada, né? Eu só liguei aqui rapidinho, que tá na tomada até, pra falar pra vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, eu já tava realmente encerrando o que eu ia falar, mas eu vou continuar de onde eu parei. Se eu não tivesse me arrumado, se eu não tivesse tomado banho, não tivesse saído de casa, eu não teria encontrado essa pessoa numa situação completamente esporádica e conseguido tão bons conselhos e assim que me energizaram muito e que me levaram a ver que eu sempre tinha as mesmas atitudes, né? Eu tinha as mesmas autossabotagens de sempre, né? E aí essa pessoa numa conversa, essa pessoa me chamou até um pouco a atenção. Eu achei até a pessoa um pouco agressiva na hora. Mas depois, gente, eu comecei a ver essa pessoa, cara, essa pessoa, ela é uma pessoa muito verdadeira, porque apesar dela não ser uma pessoa que tem muito tato, né? Ela chegou pra mim e falou exatamente tudo o que eu precisava ouvir, tá? Então, às vezes é isso, às vezes a gente escuta as coisas que a gente não quer ouvir, mas são pessoas que estão ali para edificar a nossa vida, que estão ali para mostrar pra gente coisas novas, que a gente antes não estava enxergando. E com certeza tudo isso tem muito a ver com o arquétipo da chave. Porque na hora que eu saí daquele escritório, eu já falei, olha, o arquétipo da chave com certeza tá agindo aqui. Porque, tipo assim, não era nem pra mim estar naquele escritório. Sei nem como eu fui parar lá, gente. Eu fui abrindo porta com a chave. Mas é isso, gente. É maravilhoso o arquétipo da chave. Eu espero que vocês tenham ótimas experiências com ele. E é uma honra enorme estar aqui falando com vocês, porque o arquétipo falar sobre arquétipos é muito bom. O arquétipo da chave é um dos meus preferidos, tá?
E eu adoro falar sobre arquétipos e eu vou continuar fazendo os vídeos a respeito de arquétipos, mesmo que tenha 0 visualizações. Não me importo mesmo. Mas eu gostaria que você deixasse seu coraçãozinho aqui agora. Esse coração. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Vamos fazer novos vídeos, então aguardem. Beijo, tchau.